Já diria aquele velho ditado da nossa língua portuguesa: quem semeia sempre colhe. Bonito isso, né? Olá, olá, senhoras e senhores, eu sou Robson Nunes. Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. E no episódio de hoje, tem horas que a gente acha que nunca vai conseguir fazer aquela compra dos sonhos, né? Mas já pensou como as coisas poderiam ser diferentes se você programasse o seu bolso bonitinho todo mês? Pois é, tá curioso para saber o que vem por aí, né? Então já abre a loja de aplicativos do seu celular que eu vou chegar com nossa história e uma boa dica para você. Roda a vinheta. No meio da desorganização financeira da família, ela decidiu que com ela ia ser diferente. E o que antes era briga por fatura de cartão de crédito virou prazer por conseguir investir boa parte do salário e atingir seus objetivos. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da Maiara Finardi, uma gerente de projetos que trocou as planilhas pelos aplicativos para melhorar a organização da sua vida financeira. Maiara, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast No Corre, viu, querida? Obrigada, gente, pela oportunidade. Tudo bem. Quero saber mais de você. Conta pra galera aqui, de onde você trabalha com o quê? Eu sou de Osasco, na Grande São Paulo, e eu trabalho como gerente de projetos estratégicos em TI. Olha aí, minha gente. Temos alguém da área de TI aqui no Corre. Você deve ser muito organizada no seu dia a dia, né, mocinha? Ah, sim, na medida do possível eu sou organizada sim. E financeiramente, hein, Mai? Também consegue se organizar? Consigo bastante. No trabalho eu faço controle de despesas, né, e custos da área de TI, além de custos de projetos. E na vida pessoal eu sou bastante organizada também, né, eu uso um aplicativo de gerenciamento financeiro para me auxiliar com as despesas aí do dia a dia e as fixas. Como é que você aprendeu a controlar as contas? Que é isso que aflige a maioria das pessoas. E quando eu digo maioria das pessoas, eu quero dizer o que me aflige. A gente só disfarça para dizer o que aflige a gente aqui. Eu quero saber como é que começou essa história de organizar tudo. Foi na adolescência, em casa? Começou na época que eu era criança, né, para adolescente, tinha sempre um período muito traumático em casa, que era quando os meus pais, eles recebiam a fatura do cartão de crédito. Naquela época não tinha aplicativo de controle, né, de cartão de crédito e vinha, a fatura pelo correio, e aí quando vinha a fatura era sempre uma briga. Eles nunca sabiam quem gastou o quê, e aí ficava aquela briga gigante, eles sempre, né, entravam em conflito por conta disso, e eu sempre olhava aquela situação e pensava: "Eu não quero ser assim não". E como começou isso, Maiara? Você já começou a fazer uns ensaios ali com o banco imobiliário, já na brincadeira ali? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu comecei a trabalhar com 16 anos, como estagiária, e aí eu já comecei a controlar o meu dinheiro a partir do primeiro salário, né. Fora que eu também comecei já a ajudar em casa muito cedo, logo que eu tive o meu primeiro emprego, eu já peguei uma conta, uma responsabilidade ali para pagar no dia a dia. E quando a gente tem responsabilidade, a gente precisa, controlar os gastos, né. Inicialmente eu tinha um caderninho mesmo de gastos, que eu colocava o quanto eu ganhava versus o quanto eu gastava, e aí, eu fiquei nesse esquema de caderninho por uns 2 anos, né, até mais ou menos quando eu fui efetivada. Quando eu fui efetivada, vieram mais despesas, né, do dia a dia, com faculdade, despesas de transporte, entre outros, e aí ficou mais difícil fazer esse controle pelo papel, né. Eu imagino. Precisava de vários pergaminhos, né, porque começa a anotar um gasto, outro, são várias contas, né.
Como é que foi? Porque chegou uma hora que não deu mais o caderninho, né, Mayara? Isso, teve uma hora que começou a ficar meio fora de não dava para controlar, né, pelo caderno. E como a gente estava em plena era aí de digitalização de tudo, eu comecei a procurar uma plataforma, um site para fazer esse lançamento de todos os meus custos fixos, o meu salário e fazer esse controle, né, do que eu ganho versus o que eu gasto. E aí eu encontrei um site, né, que eu fazia todos esses controles, mas ele acabou que não foi tão efetivo, porque dava preguiça de ficar toda hora entrando no site e lançando custo por custo, né, acabou não ficando prático. E aí, o que que passava? Acabava porque, assim, é fácil da gente lembrar a conta de luz, de água, né, o aluguel, condomínio, essas coisas, mas eu acredito que quando você tem que, tá todo momento lá entrando no computador para registrar isso, acabam ficando umas coisas, né. O que geralmente passava nessa peneira aí que você esquecia ou não dava tempo de digitar? Então, quando eu fazia esses lançamentos, no final das contas, por não ser tão prático, eu acabava lançando só os custos fixos mesmo, né, que são aqueles Uhum. custos que a gente, tem todo mês, conta de luz, enfim, faculdade, um custo com transporte público, entre outros. E aí os gastos do dia a dia eu acabava deixando passar, e com isso eu não tinha plena visibilidade do que eu estava, gastando naquele mês. Ou seja, o meu salário acabava super rápido e eu não sabia por quê. E aí que eu migrei Nossa! um pouco de plataforma, né. Depois aí que eu comecei a perceber que não estava sendo muito efetivo, né, essa questão de usar o site para lançar todas as minhas despesas e fazer esse controle financeiro, aí eu comecei a perceber que existia na verdade, a gente tem sempre um melhor amigo, né, do nosso lado, que é o celular. Sim. E como eu tô sempre grudada no celular, e acho que toda a nossa geração tá também, eu fui buscar um aplicativo de gerenciamento financeiro, né, e encontrei, e ele hoje é um dos meus melhores amigos, é por ele que eu sempre faço aí, lançamento de absolutamente tudo, né, faço o lançamento desde os custos grandes, as despesas fixas mesmo, né, que a gente chama, quanto as despesas do dia a dia, que é um cafezinho na padaria, pedir uma comidinha por delivery, enfim. E além disso, eu tenho os aplicativos de cartão de crédito também, que auxiliam bastante a gente aí, né, acompanhar o que a gente está gastando no cartão de crédito, quanto do limite a gente está gastando, né, quanto que está a próxima fatura do mês, enfim, dá para controlar super bem. Celular é tudo, né, gente? Facilita a nossa vida. E quais as vantagens de usar esses gerenciadores financeiros para se organizar? Bom, os gerenciadores financeiros, eles têm várias vantagens de uso, né, como, por exemplo, eu consigo ter uma noção de quanto eu estou gastando, por tipo de despesa, né. Então, em cada âmbito da minha vida, por exemplo, custos fixos ou custos variáveis, eu consigo, categorizar esses tipos de custos, e eu posso colocar até mesmo alguns objetivos, né, por categoria. Além disso, eu consigo visualizar alguns relatórios, né, de quanto que eu gasto versus quanto que eu ganho, ao longo do tempo, e aí eu consigo ter essa visualização por gráficos ou até mesmo, por relatórios, em Excel ou na própria página, né, do aplicativo. Bom, e aí usando os gerenciadores financeiros, né, e tendo essa visualização do quanto eu ganho e quanto eu gasto, eu consigo gerenciar melhor, né, quanto que eu estou gastando e no final do dia, fazer com que o meu salário renda mais e que eu consiga gastar um pouco mais com algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, cosméticos. Então, se sobra um dinheirinho a mais lá no final do mês, eu sempre compro alguma coisinha para o meu cabelo, para fazer skincare, enfim. E aí eu consigo me permitir a gastar um pouco de dinheiro com coisas que eu gosto, com alguns passeios, entre outros, né. Cara, que maneiro isso. Você falou da caixinha de investimento. Hoje você pega ali, de acordo com como você gerencia, né, todos os seus gastos e tudo que você ganha, na caixinha, hoje, por conta da tua organização, quanto você consegue da tua renda direcionar para o investimento? Hoje em dia, eu direciono por volta de 30% do meu salário líquido mensal, né. Eu sou seu fã, Mayara. Eu sou seu fã.
Cara, que incrível isso! Obrigada. Poxa, 30%, cara. Pois é, eu consigo, mas assim, muito controle, né. E a ideia é você lança no gerenciador financeiro como se fosse uma conta sua, é você se pagando, né. E aí com isso você cria essa disciplina para todos os meses, separar essa parte do seu salário para investir numa renda fixa ou numa renda variável, enfim, depende do seu perfil, né, de investimento. No meu caso, eu comecei construindo uma reserva de emergência, né, e aí depois que você cria a sua reserva de emergência, né, você vai investindo em outras coisas, uma renda fixa, um tesouro direto, enfim. E aí só vai vendo a bola de neve e crescendo com o tempo. Olha só, e aproveitando esse papo muito maneiro aqui, que tá me deixando com vontade de organizar melhor minhas contas, eu gostaria de falar para você que está nos ouvindo. Você sabia que o Santander tem uma plataforma que te ajuda a organizar seus gastos e as finanças do mês? Pois é, meu amigo, é o famoso Santander On, para você se organizar de vez, igual a nossa amiga Maiara aqui. O especialista Santander tem um recado especial para você. Manda aí! Bom, Robson, primeiramente agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e falar um pouco dessa nova funcionalidade, dessa nova ferramenta que o Santander vem disponibilizar para os seus clientes, né? Como a Maera muito bem disse, essa é uma demanda que não é dela, é da sociedade, né? O seu exemplo é muito bacana, a gente brinca, mas todos nós sabemos que precisamos melhorar a forma com que controlamos as nossas finanças, né? E para isso o Santander, no último ano, trabalhou muito fortemente na elaboração de uma nova solução que venha a justamente atender os clientes nessa demanda, né? Essa solução ela vai estar embarcada no nosso aplicativo Santander, disponibilizada para todos os clientes Santander, independentemente de segmentos. Então, todo e qualquer cliente Santander terá acesso a essa funcionalidade e ela nada mais é do que a capacidade do Santander, por meios digitais, trazer para esse cliente uma assessoria que anteriormente era possível de ser feita apenas com recursos humanos. Então, o cliente precisaria acessar um gerente, que precisaria analisar o seu comportamento, que precisaria estar próximo do dia a dia deste cliente, para que ele pudesse, de alguma forma, auxiliá-lo na construção da sua organização financeira. Agora, não mais. O que a gente passa a ofertar para o cliente agora é a possibilidade dele ter insights em real time daquilo que ele executa no seu dia a dia transacional. Então o cliente ele recebe o seu salário, ele recebe informativos, ele tem um comportamento diferente da média no uso de alguma categoria, seja restaurante, vestuário, lazer e etc. Essa ferramenta vai vir alertá-lo. Mais do que isso, como a Maera mencionou, aquela rotina cansativa de diariamente entrar no aplicativo de gestão financeira e imputar um gasto, de imputar um crédito, isso não mais é necessário. A partir do momento que o cliente ele concentre a sua gestão financeira, né, a sua arrecadação, os seus gastos no Santander, ele será capaz de automaticamente verificar dentro dessa ferramenta os seus gastos por categoria, por exemplo, os seus investimentos por categoria, por exemplo. Essa aplicação ela será capaz de, através da avaliação dos gastos, das transferências, dos pagamentos, dos recebimentos da Maiara, de categorizar cada um dessas transações e demonstrar para ela, consolidadamente, a capacidade dela fazer a melhoria da sua gestão financeira. O que eu quero dizer com isso? Ficará muito claro para qualquer um dos clientes Santander identificar para onde o dinheiro dele está fluindo. E sabendo para onde o dinheiro dele está fluindo, a capacidade dele reorganizar o seu fluxo financeiro. Então, essa ferramenta ela é muito poderosa porque ela consolida não só em detalhes todas as transações, como isso é fluido e automatizado. Então, o cliente ele não terá que fazer mais a sua gestão financeira de forma manual. Isso se dará automaticamente através dessa poderosa ferramenta que o Santander passa a lançar. E aproveitando um pouco aqui do espaço, falando desse novo ambiente de Open Finance, né, onde os clientes poderão, caso desejem, né, transferir as suas informações
entre bancos, né? Caso o cliente opte, e a gente incentiva que isso aconteça, que ele traga suas informações para o Santander. Então, por exemplo, caso o Robson possua uma conta no Banco X, ele autorize o Santander, através do Open Bank, de ter acesso aos seus dados financeiros dessa conta, o Santander mais ainda será capaz de auxiliá-lo na gestão financeira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quanto mais consolidado estiver o seu relacionamento com o Santander, mais o Santander será capaz de fazer essa gestão próxima e completa junto aos seus clientes, né? Isso é muito poderoso, né? Porque há exemplos, né, de que a gente já lança agora em fevereiro, de avaliação dos seus empréstimos e investimentos em outros bancos e oferta, consequentemente, de opções mais adequadas dentro do Santander. Então, eventualmente, você pode estar pagando um empréstimo X no banco Y no valor de R$300 numa taxa de 5% ao mês. Eu vou identificar que eu tenho a capacidade de ofertar esse mesmo empréstimo numa taxa de 3% ao mês e reduz a sua prestação em R$30, R$40. Então, nós seremos capazes de ativamente fazer essas ofertas para o cliente nesse novo ambiente que a gente chama de Gente On, né, que é a nova ferramenta que o Santander disponibiliza de gestão financeira para todos os seus clientes. Bom, era essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse final de podcast. Espero ter contribuído um pouco com o ideal de educação financeira, com o ideal de assessoria e orientação dos nossos clientes, e convido a todos para que, de fato, se tornem clientes do Santander, aproveitem mais essa ferramenta, mais essa inovação que o Santander oferta no mercado financeiro brasileiro, e convido a todos também que, além de se tornarem clientes do Santander, possam também aderir ao Open Finance no Santander, para que a gente possa fazer a gestão completa e auxiliar esses clientes naquele modelo gostoso, antigo, humano, que os gerentes eram capazes de fazer, agora de uma forma completamente digital e autônoma, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Robson. Parabéns, Mayara, pela sua explanação. Ficou muito claro o desejo da sociedade e é nesse sentido que nós caminhamos por aqui. Um forte abraço, obrigado. É isso aí, dica dada. Muito obrigado por enriquecer ainda mais aqui o nosso podcast com essas dicas. Agora, Mayara, você sabe que eu, quando era mais novo, fiz um trabalho com a saudosa Dona Ruth de Souza, e eu fiquei impressionado que Dona Ruth, ela tinha um apartamento dela e tinha um outro que era alugado, tinha pago a faculdade do sobrinho, não sei o quê. E aí ela conversando com a gente, eu bem novinho, né? Ela falou: olha, eu tenho tudo isso porque eu sempre pensei, o dinheiro que eu ganhava, eu pensava que ganhava só 50% dele. Os outros 50% eu guardava. Eu ouvi aquilo, admirei e nunca consegui fazer, Mayara. Então, eu queria que você desse uma dica aí, não só para mim, mas para a galera que está nos ouvindo aqui, o que fazer para começar a gerenciar, a se organizar financeiramente. Bom, a minha dica é, aproveitando que o celular é o nosso melhor amigo, né? A gente dorme com ele, acorda com ele, tá o tempo todo assim com o nosso celular do lado. A minha dica é baixar o aplicativo de gerenciamento financeiro mesmo e sempre tá anotando no celular cada gasto que você faz no dia a dia. Pode ser o cafezinho, pode ser uma balinha. Sempre anota, não perde tempo, não deixa para depois, ou então sempre separa uns 10 minutinhos do dia para você olhar o que você gastou e registra. Assim você vai conseguir ter uma visão melhor do que você está gastando no dia a dia, e no final das contas, né, o mês ele é composto por dias, então você consegue no final ver todo um consolidado pelo aplicativo do quanto você está gastando aí na sua rotina, né? Que é isso? Olha, Mayara, muito obrigado por esse bate-papo aqui, por todas as suas dicas. Tenho certeza que não só eu, como todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui, está saindo inspirado e motivado a gerenciar melhor suas finanças aí. Obrigado mesmo, viu, querida? Eu que agradeço pela oportunidade de dar algumas dicas aí para vocês. É justamente para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos, que a gente está onde? A gente está aqui no podcast No Corre. Então, se você ainda não segue
o No Corre, agora é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Aproveita lá, comenta, diz o que você tá achando, tá bom? Lá, inclusive, você tem acesso fácil a todos os nossos episódios. A gente se ouve por aqui e joga junto daqui a 15 dias, combinado? Combinado. Então, desplugando. Valeu!